Sob as cinzas do tempo. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli pelo espírito Inácio Ferreira. Segunda parte. Capítulo 49. A desencarnação de Júnior. Logo depois que chegara a notícia de que Mariana estava novamente grávida, abençoada a lei de compensação, veio-nos a informação que infelizmente esperávamos. Júnior desencarnara. Não deixara o corpo em circunstâncias normais, devido a qualquer complicação em seus órgãos internos. O meu afilhado, enquanto ressonava no berço, simplesmente fora abocanhado por uma sucuri. Tendo que vir a Uberaba, o senhor Juliano, passando pelo sanatório, contou-nos detalhes do acontecido. Doutor, foi uma coisa horrível e inacreditável, disse. Por vários meses, bezerros vinham desaparecendo nos sítios da redondeza, sem que soubéssemos, ao certo, a que atribuir o fato. Se há algumas onças pintadas que ainda existem na região, ou se a ação de uma sucuri gigante, que alguns vaqueiros afirmavam ter visto se esgueirar no brejal. Paulinho estava comigo na roça campeando umas vacas e Mariana e Dona Josefina em casa, cuidando do almoço. Nesse interim, num pequeno paiol que temos próximo à nossa residência, irrompe um incêndio que a minha nora e a avó dela se apressam a combater, temendo maiores consequências. Foi tempo mais do que suficiente para que, entrando em casa, ela deveria estar com fome, boteando algumas galinhas no quintal, a grande sucuri encontrasse o meu neto no berço, escorado por almofadas e o abocanhasse. Tomando fôlego e enxugando as lágrimas, o senhor Juliano prosseguiu. Estávamos chegando a cavalo, eu e o Paulinho, e ainda vimos aquele monstro entrando pela mata, sem, no entanto, ideia do que havia ocorrido. Após termos auxiliado a debelar os focos do incêndio que persistiam no paiol, escutamos o pavoroso grito de Mariana, que voltara para casa. Paulinho, onde está Júnior? Meu Deus, a cobra o pegou, sinto o cheiro dela aqui dentro. Quero meu filho. Corremos e constatamos a dura realidade. Enquanto Dona Josefina socorria Mariana, que desfaleceu ao pé do berço, peguei a cartucheira e, na companhia de meu filho, que se armou com um grande facão, saí no encalço da sucuri, que depois de meia hora encontramos à margem do ribeirão. Não foi difícil alvejá-la. Mirei na cabeça e disparei o tiro certeiro, que a fez contorcer-se de maneira descomunal. Completamente fora de si, Paulinho, sem sequer esperar que o monstro de quase 6 metros esperasse direito, meteu-lhe o facão nas entranhas, talvez na esperança de retirar Júnior com vida. Eu estava completamente arrasado, confesso-lhes, sem saber o que dizer. Enquanto o senhor Juliano descrevia a cena horripilante, eu a ia vendo em todos os detalhes, analisando a ação meticulosa das trevas. O corpo do meu neto, doutor Inácio, esclareceu o sitiante, estava intacto na barriga da cobra, mas já não respirava. Penso que não lhe foi difícil engoli-lo. Como o senhor sabe, o Júnior não se desenvolvera como uma criança normal. Praticamente só tinha cabeça e tórax. De dentro da sucuri, ainda tiramos uma cabeça de novilho, já descarnada, e 2 galinhas recém-devoradas. E como está Mariana agora? Indaguei preocupado. Está se conformando. Dona Josefina é uma mulher de muita fibra espiritual e tem insistido com ela e com Paulinho que tudo aconteceu pela vontade de Deus. E depois, como o senhor sabe, Mariana está novamente grávida e precisa cuidar para que a gravidez não se interrompa. Deus sabe o que faz, doutor, rematou o interlocutor. Meu neto não teria mesmo vida para muito tempo, mas Mariana e Paulinho estavam sofrendo muito. O senhor sabe como é gente da roça. Estavam vindo de longe por pura curiosidade.
Alguns chegavam a dizer que a minha nora havia dado à luz a um demônio sem chifres. Ou melhor, a um demônio, é isso mesmo, a um demônio sem chifres. Como pode dizer isso de uma criança? Quando o pequeno fazendeiro do Capão da Onça se retirou, pedindo-lhe que levasse as minhas condolências ao jovem casal, permaneci por longos minutos, sem vontade de dirigir a palavra a ninguém. Quando Dona Modesta chegou, narrei-lhe o episódio, que lhe arrancou abundantes lágrimas. Foi uma das poucas vezes em que a vi chorar daquela maneira. Eles pensam que venceram, não é, Inácio? Disse-me por fim. E não venceram? Questionei desapontado. Não, não venceram e não vencerão. Tiveram, digamos, oportunidade de empatar o jogo. A vitória será sempre do bem. A luta continua. Agora, do outro lado da vida, é com os nossos benfeitores espirituais. Por quanto tempo ele permanecerá nas mãos deles? Não sei. Talvez ainda sejamos chamados a intervir, quem sabe? Fizemos a nossa parte. Vamos orar e esperar pelo futuro. O diabo é que eu já estava me afeiçoando àquele garoto. Você é o padrinho dele, não se esqueça. A sua responsabilidade no caso é maior do que a minha. Durante vários dias, e eu não estava ficando louco, digo-lhes, com o sopro do vento chegavam aos meus ouvidos o som de sinistras gargalhadas, como se estivessem a tripudiar sobre mim. Aquele, ou melhor, aquilo era o cântico das trevas. Para amenizar aquele assédio que me incomodava durante uma semana, resolvi eu mesmo, na parte vespertina, cuidar do jardim do sanatório. Eu não desistiria. Se eu não desistia de contrariar as orientações médicas com relação ao cigarro, iria desistir de me opor pacificamente às sugestões do mal? Definitivamente. Em termos de obsessão, eu era um caso perdido. Emagreci uns 2 quilos, trabalhando no jardim, liberando quase todas as toxinas do organismo, principalmente aquelas oriundas dos meus pensamentos desencontrados. Eu arrancava as tiriricas da grama num dia, mas dali a dias estavam lá. E o pior é que, jogando água nos canteiros, eu me sentia obrigado a também regar as tiriricas. De nada adiantava o ressentimento. Em tudo, a vida me ensinava que, para fazer o bem aos que dele necessitavam, não me seria lícito desprezar os que viviam equivocados no mal. Capítulo 50. Epílogo. Ele agora é nosso, inteiramente nosso, disse o espírito que se comunicava por Dona Modesta naquela quarta-feira. Nós lhe dissemos que haveríamos de encontrá-lo. Foi fácil demais. Vocês bobearam. Não pensem que possam conosco. Somos mais organizados que vocês. Ele pagará em nossas mãos o que fez a milhares de vítimas. Chorará, por sua vez, cada lágrima que fez derramar. Esperaremos que saia do estado letárgico e agiremos. A notícia tem corrido e recuperamos a credibilidade ameaçada. Todo o esforço de vocês para nada e ainda deixaram aquela menininha traumatizada. Isso não se faz. Vocês é que fizeram mal àquela jovem. Como puderam impingir ao seu ventre virginal um monstro asqueroso como aquele? Meu irmão, falei cabisbaixo, com a voz pausada. A vitória do mal é aparente. Não podemos tomar a justiça em nossas mãos. Somos igualmente monstros que nos disfarçamos. Precisamos ter piedade daqueles que caíram. Quem não necessita do perdão? A mente humana não se ilumina com o amor de Jesus Cristo, o sol de nossas almas. Vive mergulhada nas trevas da loucura. Nada disto teria acontecido, não fosse consentido por Deus. Não acreditem
em sua própria força. Certamente, o espírito de nosso infeliz irmão ainda carece de semelhante experiência, de forma que o mal, em suas raízes profundas, o liberte de sua influência. Oferecemos-lhe o amor e vocês a irreversibilidade da justiça, mas da justiça sem complacência, da justiça que fere sem redimir. Uma vez mais, vocês estão sendo utilizados como instrumentos cegos da lei, que em tudo age com sabedoria perfeita. Os desígnios do Senhor são inescrutáveis. A nossa fé não vacila. No êxito em que vocês entoam o seu sinistro cântico de vitória, a vida lhes prepara fragorosa derrota. Tudo é uma questão, repito, de mais ou menos tempo. Assim como os pântanos vão sendo saneados e transformados em terras férteis, as nossas almas também. Inútil é a nossa posição ao bem, inútil é a nossa oposição ao bem. Com a experiência triste que atravessa, Mariana amadurecerá em pouco tempo o que muitos espíritos recalcitrantes gastam séculos para amadurecer. Paulinho, com seu concurso da recente dor que lhe Paulinho, com o concurso da recente dor que lhe coroou os padecimentos íntimos, será um outro homem para sempre. Disse Jesus que não se enganaria em suas palavras. Bem-aventurados os aflitos. Todos somos de Deus. Tomás de Torquemada é de Deus. Não se iludam. Temos a certeza inabalável da vitória do Evangelho. Não estava o Senhor aparentemente vencido na cruz? O dia sucede à noite. E a noite volta a suceder ao dia, argumentou a entidade, que ouvia até então sem nada retrucar. Apenas para destacar a majestade sol, redargui, contando com a inspiração dos amigos espirituais. A noite existe apenas em função do dia. Quando Jesus nasceu, era noite. Era noite para que a estrela que guiou passos resplandecesse com brilho mais intenso no céu de Belém. Quando o Senhor partiu, sendo dia, a noite se fez sobre a terra, mas com o único propósito de preparar-lhe a gloriosa ressurreição numa bela manhã ensolarada de domingo. A cruz não é símbolo de morte, mas de vida. É perda de tempo conversar com vocês e tentar esclarecê-los, balbuciou o espírito, quase a despedir-se. Perda de tempo é tentar nos convencermos de que o mal possua existência própria. Só Deus existe de toda a eternidade e Deus é amor. Amor que não se importa com o que acontece com ninguém. Amor que alimenta os pássaros, que veste os lírios nos campos, que desabota rosas no espinheiral, que acende estrelas no céu, que embala as ondas do mar, que faz a chuva cair, fertilizando a gleba. Ante o silêncio que se fez na sala, compreendo que a entidade se retirara. Dona Modesta, voltando do transe, tinha lágrimas nos olhos. Sinceramente, até hoje, me pergunto se aquelas lágrimas que lhe escorreram nas faces provinham dos olhos dela ou do espírito comunicante. Não me atrevi a nada lhe perguntar. No outro dia, após aquela noite tempestuosa, em Uberaba, o sol voltara a resplandecer e os pardais pipilavam, felizes, nos galhos das árvores. Respirava longos haustos, tentando refazer-me da luta, quando, para completar a minha alegria, vejo Paulinho e Mariana caminhando na minha direção. Mariana viera para uma consulta com o ginecologista. O seu semblante estava radiante.
Doutor Inácio, disse-me ela, com o seu costumeiro e lindo sorriso. Veja como Deus é bom. O médico falou comigo que estou esperando os gêmeos. Está tudo bem. E, segundo ele, serão 2 crianças saudáveis. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Onde estariam os meus malditos cigarros, que sempre acendia para tentar disfarçar a vermelhidão dos olhos? Eu estava ficando velho, afinal. Quando, com frequência, me emocionava, não pude dizer palavra. Apertei a mão de Paulinho em cumprimento e abracei Mariana, como se nela eu estivesse abraçando tudo aquilo em que eu sempre acreditei, o infinito e misericordioso amor do nosso Pai. Em meu íntimo, aquela notícia impunha silêncio às trevas para sempre. Era o argumento definitivo da vida. Agora, doutor, explicou-me Paulinho, a notícia é ruim. Estamos de mudança. Papai negociou o sítio e estamos indo embora para Goiás. Vimos também para nos despedir do senhor. Desde que Júnior partiu naquelas circunstâncias, não dá mais para ficar naquela casa. Dona Josefina irá conosco e começaremos vida nova. Mas vocês, tentei falar, com voz presa na garganta. Sempre daremos notícias, não se preocupe. Temos para com o senhor e este hospital imensa dívida de gratidão. Vocês nada me devem, disse finalmente. Desejo que sejam felizes. Com um leve aceno à porta do sanatório, vi, uma vez mais, aquele jipe empoeirado partir. Quando entrara, Manuel Roberto me interceptou. Doutor, venha depressa. Tem um menino com convulsão. Ele chegou ontem e veio de veríssimo. Os pais dizem que é lunático. Anda pela casa, falando sozinho à noite, risca fósforos e já ateou fogo na própria cama. Será mais um, meu Deus? Perguntei-me, em voz alta, passando o braço direito sobre o ombro de Manuel Roberto e dirigindo-me ao pavilhão, pronto para a luta, que estava longe de terminar. E assim terminamos mais este livro, Sob as Cinzas do Tempo, que foi maravilhoso em seus ensinamentos para conosco. Aguardo vocês no próximo livro, audiobook que farei sobre este mesmo autor. Beijo no coração de vocês. Assim como foi bom para mim, espero que tenha sido para vocês em aprendizado. Fiquem com Deus. A paz de Cristo esteja com vocês.